Olá, empresária! Olá, empresário! Sejam bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Podcast. Eu me chamo Gleice, sou idealizadora desse episódio e do podcast Metamorfose e também sou mentora de vendas. Aqui nesse canal você vai aprender muito sobre empreendedorismo, insights, negócios que vão te trazer mais conhecimento para a sua área ou até mesmo para você compartilhar com um amigo. Mas antes de eu apresentar a nossa entrevistada, compartilha, curte, coloque aí no sininho no seu celular, no seu computador, se inscreva no canal para que a gente possa acessar outros empreendedores que também buscam por mais informações. Eu apresento aqui hoje a Daiane Muniz, a advogada trabalhista. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço por ter aceitado e tenho certeza que você vai trazer muitas informações, não só para os empresários, né, que tem ali bastante colaboradores, mas também para trabalhadores que precisam de informação, né? Com certeza. Mas antes da gente começar, Daiane, eu quero que você fale para mim um pouquinho sobre você, sobre a Daiane atrás do escritório, por trás de todo esse jurídico, né? Esse mundo jurídico, esse mundo aí empresarial trabalhista. Eu sou a Daiane, né? Sou casada há quase 25 anos, tenho 2 filhos lindos, a Thaís de 24 anos, o Nicolas de 13. Tenho meus 2 petzinhos ali, sou mãe de pet. Estou aí nesse mundo aí jurídico, corporativo, mas aí tem o meu momento ali, Daiane, que gosta de estudar, que gosta de trabalhar, sou aquela que trabalha das 6 da manhã às 11 da noite. Nossa, Bem corrido o dia todo, mas também gosto do meu momento ali, lazer, gosto de estar em casa, gosto de estar com a minha família. Sim. E Daiane, você é advogada trabalhista, né? Por que você escolheu essa área? Olha, por que eu escolhi essa área? Quando eu falo da Daiane, eu volto lá atrás, desde quando eu era criança, né? Enquanto as minhas primas brincavam ali de boneca, de casinha, eu brincava de escritório. Então, eu brincava que eu tinha minha empresa, eu tinha meu escritório. E sempre gostei, sempre tive um pezinho ali para o mundo do direito, mas comecei a minha vida ali como empresária, no comércio varejista, fui quase 20 anos aí no mundo empresarial. Fiz a minha primeira faculdade de RH, então entendi um pouco, porque a gente precisa, nós que somos empresários, precisamos entender como funciona a gestão de pessoas. Sim. E quando eu resolvi mesmo seguir o caminho do direito ali, que eu fui cursar o direito, a minha escolha da advocacia, o caminho que eu quis seguir foi o mundo empresarial trabalhista, porque eu sentia as dores deles. Então, eu queria compartilhar um pouquinho dos meus conhecimentos e ajudar naquilo que eu poderia ajudar. E há quantos anos você é advogada? Advogada eu sou já há 4 anos, né? Mas tenho aí a minha experiência no mundo corporativo, no mundo empresarial há mais de 20 anos. Perfeito. E Daiane, a área trabalhista a gente sabe que ela é muito envolvida ali realmente com a gestão de pessoas, com a empatia, né? Sim. Com o cuidado de entender aquele cliente que está te buscando ali para resolver o problema dele. Sim. Qual que é o diferencial do seu escritório? Um dos diferenciais do meu trabalho hoje na advocacia empresarial trabalhista é o fato de eu já ter sido empresária. É o fato de eu já ter tido meu próprio negócio, já ter tido funcionários, já saber lidar com pessoas. Então, isso é o grande diferencial. Porque quando eu recebo ali um empresário na minha empresa, no meu escritório, quando eu tenho ali um cliente que ele vem com as dores dele, da empresa dele, eu sei como solucionar, porque eu já passei por aquilo. Já esteve do outro lado, Já né? estive do outro lado, e isso faz muita diferença. Faz mesmo. Quando a gente está ali, que a gente entende a dor daquele cliente, a gente consegue solucionar o problema dele. E como que é o atendimento de você, né, do seu escritório? Não sei se você tem alguém por trás do atendimento para lidar com esse cliente. Como que é esse atendimento antes de qualquer coisa, de você pegar o processo, de entender qual é a causa, né, que ele está querendo entrar contra alguma empresa? Como que funciona? Tá, o atendimento, ele ocorre geralmente presencial ou de forma remota, né? A gente tem muitos empresários que não conseguem, de repente, ali conseguir dispor ali o seu tempo para estar indo até o nosso escritório, porém a gente consegue fazer os atendimentos online. Então eu sempre procuro primeiro a fazer essa primeira comunicação com esse cliente, conversar, entender a dor dele, saber o que está acontecendo, entender um pouco da empresa.
E posteriormente, antes de uma consultoria ou qualquer processo, às vezes também eu vou ali fazer a visita de campo, eu vou nas empresas para entender o negócio propriamente dito daquele empresário, né? Entender ali o negócio dele, os colaboradores, entender como funciona a rotina da empresa dele. Isso é muito importante. E Daiane, você tem uma trajetória sólida no mundo empresarial, né? Atuou na área de gestão de pessoas e agora segue no direito e na educação. Sim. Como essa combinação de formações contribuiu para o diferencial da sua atuação como advogada empresarial trabalhista? A gestão de pessoas me ajudou ali, a minha faculdade de RH, a minha pós-graduação em gestão de pessoas, me ajuda a lidar, a entender o perfil comportamental das pessoas. Todos nós temos um perfil comportamental diferente. Então, empresas são feitas de pessoas. Empresas não são feitas só de processos. Verdade. E por trás de todas as empresas tem as pessoas. E se a gente não sabe lidar com pessoas, a gente não sabe fazer negócios. Então, foi muito importante. E agora esse mundo da educação, para mim, está ali como coordenadora. Fui coordenadora por 2 anos e meio ali de faculdade, vários alunos, vários processos, 30 liderados ali no meu guarda-chuva. Foi muita gente. E como é que é lidar com essa área da educação, né? Porque você ser professora também é um diferencial que você tem no seu currículo. Com certeza. Eu digo assim que a educação é a base de tudo. Eu acho que você estar ali para aprender, e a educação o estudo ele é contínuo, ele nunca para. O pessoal que está no mundo do direito sabe, nós estudamos todos os dias. Sim. Todos os dias nós temos um provimento novo, nós temos uma súmula, uma lei. Então, todos os dias nós temos que nos estar atento às mudanças, né? Então, e o estudo, eu falo assim que uma frase que eu sempre falei para os meus alunos, é que uma frase que eu uso de Aristóteles, que fala assim: as raízes do estudo são amargas, mas os frutos são doces. Não é fácil estudar, não é fácil dar o sim para fazer uma graduação, mas ela é transformadora na vida. Verdade. Daiane, você é uma empresária há mais de 20 anos. Já atuou no comércio varejista e atualmente fundadora da DM Advocacia. Quais foram os maiores desafios e aprendizados nessa jornada empreendedora? Desafios são diários, né? Nós temos desafios diários no mundo corporativo, no mundo da educação, no mundo da advocacia, no mundo jurídico. Os desafios são grandes. Porém, a gente tem que fazer o nosso diferencial. A gente tem que buscar ali ser o melhor, a gente tem que buscar fazer acontecer. Então, é para isso que a gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar sempre ali bem atento às coisas que estão acontecendo no nosso mundo aí. E hoje, um dos maiores desafios na minha advocacia, que eu brinco assim, é fazer esse empresário entender que ele não tem que buscar uma assessoria jurídica só quando o processo bate a porta dele, que é o que muitas vezes acontece, né? Eu tenho um case muito de sucesso de uma empresa do qual eu assessoro até hoje, tem a minha consultoria com eles, e que no momento ali, isso já tem uns 2, 3 anos, eles queriam fazer o desligamento de uma colaboradora, e eu fiz toda a assessoria desse desligamento. Era uma situação bem complicada, inclusive orientei a fazer esse desligamento no sindicato, né? A homologação desse desligamento no sindicato. É óbvio que toda consultoria não te blinda de um processo trabalhista, porém ela diminui muito os riscos de uma condenação. E essa antiga funcionária ingressou judicialmente contra a empresa. Só que nós tínhamos ali todo o processo de desligamento que foi feito de forma correta, foram pagos todas as verbas trabalhistas dentro do prazo, e esse processo foi julgado improcedente. Era uma ação de quase 30 mil reais. Então, a gente pensa assim, imagina se não tivesse sido feito direito. Então, essa empresa poderia ter um prejuízo muito maior. Sim, e normalmente, né, a justiça sempre está do lado do trabalhador, pelo o nosso ver aqui de fora, né? E se não tiver esse acompanhamento de uma advogada, né, de uma pessoa que realmente entende desse processo, muitas vezes as empresas perdem mesmo, né? E aí precisa ter todo esse acompanhamento e esse posicionamento na hora de você empreender.
Isso, porque muitos dos empresários, eles não cometem as falhas porque eles querem. Às vezes é falta de conhecimento. Sim. Né? Muitos empresários não sabem que precisam seguir as regras de uma convenção coletiva. Eles não sabem que eles precisam olhar a convenção coletiva daquela categoria. Eles não sabem que eles precisam ver se tem um benefício que precisa ser pago, se teve um reajuste, como foi. E a assessoria jurídica ajuda muito nessa parte. Sim, porque o empresário sempre está olhando para a parte operacional do negócio. Ele quer ganhar dinheiro, né? Exatamente. Mas a parte administrativa muitas vezes fica de lado. Fica de lado. E Daiane, muitas empresas ainda veem o direito trabalhista apenas como uma obrigação legal. Na sua visão, como as empresas podem usar o conhecimento jurídico como uma ferramenta estratégica para o crescimento e prevenção de conflitos? É aquilo que eu trouxe agora de pouco, né? A gente falou aí sobre a questão do case de sucesso, que a empresa, ela não deixou de receber um processo, mas ela não teve uma condenação nesse processo porque ela foi pelo caminho certo, ela fez a coisa certa. Então, quando a gente tem ali uma questão de gestão de conflitos, quando a gente consegue trabalhar essa situação antes de chegar às portas do judiciário, sai muito mais barato para uma empresa. Muito mais em conta. Então, quando vai fazer um desligamento, esse desligamento precisa ser humanizado, esse desligamento precisa fazer a coisa certa, precisa pagar as verbas trabalhistas corretamente, é direito daquele colaborador. Então, é muito fácil ter empresa, é fácil você não ter processo, é só seguir as normas como elas devem ser seguidas. E, infelizmente, muitos empresários acabam não seguindo por falta de conhecimento. E o seu escritório atende tanto empresas grandes quanto empresas que estão começando? Sim, nós atendemos empresas, micro e pequenas empresas. E, além disso, nós temos também ali no escritório, né? Eu tenho mais 2 parceiras ali, onde a gente atende algumas outras situações cíveis, previdenciárias ali também. Ai, que bacana. E, Daiane, a gente está falando muito sobre a sua trajetória empresarial, né? E como que foi para você quando você começou? Porque todas nós temos dificuldades. Qual foi a maior dificuldade da Daiane? A maior dificuldade da Daiane foi falta de conhecimento, né? Assim como todos. Porque a gente acredita, falando ali de quando eu comecei, quando eu comecei lá no meu mundo como empresária, a gente acha que ter um negócio é só ir lá, alugar um ponto, colocar ali os produtos, os serviços que a gente quer oferecer, abrir a porta e começar a trabalhar. E não é bem assim. Vai muito além disso. Empreender hoje vai muito além só de ter o seu negócio, só de abrir a porta do seu negócio e ficar ali o dia inteiro esperando pelo seu cliente. Então, você tem que criar estratégias, você tem que trabalhar o seu marketing, você tem que trabalhar o seu comercial, e a advocacia é a mesma coisa. A advocacia, ela também é uma empresa. Sim. E eu preciso também trabalhar o meu marketing, trabalhar o meu comercial, porque eu preciso que os meus clientes venham até mim. Então, é bem complicadinho também. E você atende em Jacareí, São José dos Campos, o Vale do Paraíba? Qual é a região que você atende? A advocacia hoje ela é bem ampla por conta dos processos digitais. Sim. Então, eu tenho empresas no Rio de Janeiro, eu tenho empresas em Curitiba, eu tenho empresas em São Paulo, eu tenho empresa no litoral sul de São Paulo, eu tenho empresas em Jacareí, São José, mas o meu escritório mesmo fica em Jacareí. E nós estamos para abrir uma filial aqui em São José dos Campos. Ai, que bacana. E como professora e coordenadora universitária, você teve contato com muitos profissionais em formação, né? Sim. Que conselho você daria hoje para quem está começando a área na carreira de direito e mesmo em outras ou empreendendo em outras áreas que não seja na área jurídica? A educação é a minha paixão. A educação é algo que eu escolhi para fazer, não algo, assim como a advocacia, também escolhi. Mas a educação, quando eu fui para esse mundo da educação, foi para que eu pudesse passar para as pessoas um pouco do meu conhecimento. É lógico que eu não sei tudo, é lógico que os meus professores ali na minha época de coordenação também não sabiam tudo. Eu tinha ali no meu guarda-chuva 119 cursos, profissionais de todas as áreas. Tinham 30 professores, né, de todas as áreas. E eram cada seu curso com a sua particularidade, cada aluno com a sua história de vida, pessoas ali que buscam uma graduação, que querem uma mudança de vida, mas todos em comum um brilho no olhar de fazer a diferença. E o que eu sempre falava para eles também,
estudo ninguém tira de nós, conhecimento ninguém tira de nós. Então, se tem algo que a gente faz que ninguém tira de nós, a gente pode perder carro, a gente pode perder casa, a gente pode perder roupa, a gente pode perder... Mas conhecimento ninguém tira de nós. Então, conhecimento é muito importante. E o estudo tem que ser contínuo. Sim. E mesmo se a gente perder o conhecimento, faz com que a gente traga tudo de volta. Exatamente. Né? Porque as empreendedoras, elas precisam entender que é importante, sim, elas investirem em um estudo de alguma metodologia nova, né? Sim. Em algum conhecimento na área do marketing, de finanças. Hoje a gente está aqui nos bastidores, tá uma assessora, né, de imprensa. A minha assessora aqui. de imprensa. O que você pensa sobre o marketing, né? Porque a gente sabe que na advocacia não pode muita coisa. Não, a advocacia é um pouquinho mas restrito. é importante nós estarmos sempre sendo vistas, né? Sim, nas nossas redes exatamente. sociais. Como que é para você? Eu busco sempre isso, eu busco profissionais que possam me ajudar ali a lidar com a minha empresa, Sim. né? A advocacia, ela é a minha empresa. Então, eu tenho a minha assessora de imprensa, eu tenho minha equipe de marketing, a minha assessora de imprensa ali tem uma mentoria de comunicação que é incrível, é maravilhosa, então a gente faz essa mentoria de comunicação também, porque eu preciso trazer isso para minha empresa. Eu, como dona do meu negócio, eu preciso ter esses conhecimentos também. E a gente tem o grupo Metamorfose, né? A qual você faz parte de Jacareí. Como que é para você fazer parte de um grupo de network e o que isso tem de intencional no seu negócio? Como isso faz com que realmente transforme o seu negócio um grupo de network? É muito importante. A gente precisa estar nos grupos, a gente precisa ter contato com pessoas. É o que eu falei. Negócios são feitos com pessoas, Sim. Empresas são feitas por pessoas. E quando você tem network com outras empresárias, com outras pessoas que são de outros ramos, não sendo o seu, fortalece muito isso, porque a gente cria uma rede de apoio, onde a gente tem ali pessoas de vários ramos, da comunicação, do marketing, da educação, da advocacia, da assessoria de imprensa, e que cada uma ali, porque a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, mas juntos a gente chega longe. Muito mais longe. E o nome do nosso podcast é Metamorfose, que fala sobre muito transformação. Qual foi a sua maior metamorfose profissional ou pessoal ao longo da sua trajetória? Metamorfose, para mim, me remete a Raul Seixas. Não tem como. Me remete a metamorfose ambulante, né? Não ser o mais do mesmo. E eu acho que eu tive essa metamorfose na minha vida, eu acho que eu tive essa transformação na minha vida quando eu falei sim para mim, quando eu falei sim para pessoa empresária, e quando eu falei sim para a Daiane advogada, quando eu falei sim para a Daiane gestora de pessoas, e essa foi a maior metamorfose da minha vida, sair ali do meu mundinho, da minha zona de conforto e ir para essa situação onde eu encontro desafios todos os dias, mas também eu consigo fazer a diferença, e isso é muito importante, é muito bom quando a gente consegue fazer a diferença na vida da pessoa, né? Então, com o meu trabalho, com o meu esforço, eu consigo fazer a diferença não só na vida da minha família, dos meus amigos, dos meus colegas, dos meus clientes, dos meus alunos. Então, a Daiane professora faz a diferença na vida dos alunos, a Daiane coordenadora faz a diferença ali no mundo dos seus professores, a Daiane advogada dos seus clientes, a Daiane amiga dos seus amigos, a Daiane mãe. Então, a vida é uma metamorfose e ela não pode parar. Não, eu acho que a transformação tem que ser contínua, os aprimoramentos têm que serem contínuos, assim, tem que ser contínuo tudo. A gente não pode parar nunca. E é isso que me leva sempre a querer mais. Eu tenho uma professora do meu filho que brinca com ele, que fala assim: Nicolas, a sua mãe é Barbie. Barbie tem mil profissões. Então, é a mãe advogada, é a mãe empresária, é a mãe professora, é a mãe coordenadora. E daí ele brinca e fala assim: ai, mãe, minha professora falou que você é Barbie. Porque a gente tem, então, a vida é isso. E sem contar que a gente sai daquele mundo, né? Porque além da empresária, a gente é mãe. Então, a gente tem a casa, a gente tem os filhos. E como que você lida com esses pratinhos aí que tem que administrar tudo? Engraçado que há um tempo atrás eu fiz um vídeo e coloquei no meu Instagram, né? Coloquei nas minhas redes sociais como que eu estava equilibrando todos os pratos da minha vida. Porque ele não é fácil. Não. Equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo é muito difícil. E chega uma hora que você tem que escolher quais os pratos você precisa deixar cair. E esses pratos que caem, muitas vezes são dolorosos, mas muitas vezes eles são necessários.
Então, chega uma hora que a gente precisa deixar alguns pratos caírem para que a gente consiga equilibrar todos. Porque nós não somos perfeitas, não somos mulheres maravilhas, nós não somos super-heróis. Então, a gente precisa, de repente, deixar um prato cair para a gente conseguir equilibrar o outro. Pra ter Vai saúde doer. mental, né? Exatamente. Até no vídeo eu falei assim que um dos pratos que eu estava deixando cair naquele momento eram os meus pratos da saúde, da academia, do cuidar da Daiane, do cuidar da Daiane pessoa, do Que cuidar é o da mais Daiane, importante, que é o muitas mais vezes importante. a gente deixa cair Exatamente, mesmo. a gente deixa cair. Sim. E Daiane, qual que é o propósito da DM Advocacia? A DM Advocacia, ela quer fazer a diferença. A DM Advocacia, ela quer trazer ali o conhecimento para dentro das empresas, fazer a diferença na vida desses empresários, dessas empresas. Não só empresas também, mas também clientes, pessoas físicas que precisam ali. Eu tenho muito senso de justiça. Eu quero muito buscar a justiça para os meus clientes, buscar o certo, buscar o correto. E se tem algo que eu não passo, é a mão na cabeça do meu cliente. É lógico que eu preciso defendê-lo, mas eu sou muito correta em falar para ele: isso está errado, você precisa mudar. Essa forma como você está lidando com essa empresa não está certa. Você precisa tomar outro rumo, senão você vai ter problema. Então, a DM Advocacia, ela é muito verdadeira. Né? A Daiane, por trás da DM Advocacia, é muito verdadeira. Ela é muito sincera. Então, ela vai puxar, de vez em quando, a orelha ali dos seus clientes também, porque se faz necessário. Sim. E a gente tem muitos empresários, né, nos assistindo. E eu gostaria que você me desse 3 motivos do porquê precisamos ter uma advogada empresarial trabalhista dentro das nossas empresas. Primeiro, que a gente não procura advogado só quando chega processo na nossa porta. Né? Segundo, que muitos dos empresários não sabem nem o que é uma convenção coletiva e uma assessoria. E o terceiro, que uma assessoria e uma consultoria jurídica pode fazer sim a diferença na sua empresa. Pode fazer sim a diferença aí no seu mundo empresarial, que vai tirar o peso das suas costas, que vai trabalhar ali a sua gestão de pessoas, porque a assessoria, eu não vou só te falar o que está de mudança de lei. Uma assessoria, ela vai olhar o ponto dos seus colaboradores, ela vai olhar a sua convenção coletiva, ela vai olhar o perfil comportamental. Esqueci de fazer aqui o comentário que eu também sou analista de perfil comportamental. Então, muito bacana isso. Eu ajudo muitas empresas ali no processo seletivo, porque a gente tem situações que muitos desses candidatos, às vezes o empresário fala para mim assim: nossa, mas eu contratei um candidato e ele não performou. Mas será que ele estava no local certo? Será que ele estava de acordo com o perfil comportamental dele? Será que ele estava fazendo mesmo ali algo que ele iria performar? Porque de nada adianta eu ter um colaborador com um currículo incrível e ele estar no local errado. Ou eu ter um colaborador que tem um currículo impecável, mas ele não tem um perfil comportamental que vai se adequar à cultura daquela empresa, Sim. que vai se adequar àquela empresa. Então, eu vou ter problemas com esse colaborador. Porque o que eu sempre falo para os meus assessorados: técnica a gente se treina, comportamento não. Comportamento é de cada um. Então, a gente precisa trabalhar. Então, a assessoria faz a diferença na vida desses empresários. Quando a gente tem uma situação ali, eu já tive casos de orientar: esse colaborador não pode ir para esse cargo, ele não vai performar porque ele não tem perfil. O que era um vendedor. Era um vendedor que batia todas as metas, que era número 1 da empresa. Vamos colocar esse vendedor como coordenador. Ele não performou. Porque ele não tinha perfil de liderança. Ele não tinha o perfil de liderança. Ele não conseguiu desenvolver esse perfil de liderança, esse perfil comportamental que um líder exigia. E o que aconteceu? A empresa ficou sem o seu coordenador e sem seu melhor vendedor. Então, tem coisas que precisam ser muito bem analisadas antes de tomar decisões. E, Daiane, aqui no podcast a gente sempre traz uma frase motivacional que faz com que a empresária alimente mais as esperanças, né, de muitos empreendedores que às vezes está triste, que quer desistir. Qual é a frase que você carrega aí no seu coração para que você continue essa caminhada do empreendedorismo? Eu acho que a frase que eu falo para os empresários é: não desistam. O caminho é árduo. Uma empresa, muitas das vezes, ela demora muito tempo para ela começar a aparecer o lucro. Sim. Não é de imediato. A depender do negócio, esse lucro vai vir só depois de 2, 3, 5 anos. Mas não desista do seu negócio. Mas também não desista de se capacitar. Porque é o que eu falei, não basta abrir a porta da empresa, ficar sentado atrás da mesa esperando esses clientes chegarem. Sim. Porque eles não vão chegar.
Não funciona assim. Então, não desistam. Não deixem de correr atrás ali do melhor para sua empresa, de se capacitar, de procurar profissionais que podem agregar à empresa de vocês. Maravilha. Daiane, eu quero te agradecer pelo nosso bate-papo, por a gente estar aqui trazendo informação para as pessoas que precisam de informação, que precisam de conhecimento, né? A tecla que você bate bastante sobre conhecimento. Isso é muito importante. E eu te trouxe um mimo bem especial do Bom Aroma. A Luciana faz os programas ao vivo, né? Então, eu quero te deixar um mimo muito especial do Bom Aroma, tá? Ai, obrigada. É um home spray com o cheirinho da Metamorfose, personalizado aqui pro nosso podcast. E realmente agradecer por toda a informação, aprendi muito com você. Eu não sabia que tinha realmente essa parte da área trabalhista dentro das empresas, né? Eu sabia do lado de fora, que é sempre o que atua pro lado do trabalhador, né? Sim, que é o advogado trabalhista e eu atuo na área empresarial trabalhista. Isso, e isso é muito bacana, porque assim como eu, outras pessoas também aprenderam muito com você. Com certeza, fico à disposição, quem quiser me seguir lá no meu Instagram, @DaianeMunizAdvocacia, pode seguir lá, tem bastante dicas, eu coloco muitos vídeos, eu coloco muitas informações lá, então pode seguir lá que, dependendo, pode ter uma informação que pode ajudar a sua empresa. Com certeza, então seguem lá a Daiane, o Instagram dela, e novamente te agradecer por ter aceitado o convite e ter vindo aqui no podcast. Obrigada. Obrigada, Daiane. Gente, vamos compartilhar, vamos curtir e também trazer outras informações para muitas pessoas que não têm essa informação assim como eu, mas você pode compartilhar para um amigo e ajudá-lo muito com as informações que a Daiane trouxe aqui. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, a Rádio ZY3, quero agradecer o Bom Aroma, Dudalina e Nicole Duarte por sempre fazer parte aí dos nossos episódios do podcast.